jornalista, hoje resido nos Estados Unidos, dirijo artisticamente a nossa Rádio USA, que é a única emissora de rádio brasileira nos Estados Unidos, e estou aqui na América, pronto para falar com você, Ventura. Mas vamos lá, eu quero falar de você. Cara, tem muita coisa para te perguntar, cara. Tipo, no caminhão. Eu sei que eu não vou conseguir te perguntar tudo, mas... Bom, mas eu estou à sua disposição aqui, viu, para quando você quiser novamente. Embora nem tenha começado ainda o bate-papo, mas já estou me disponibilizando aqui, Ventura. Pô, não, já fiquei chateado, porque eu pensei que você ia falar assim, estou disponibilizando a minha casa para você vir aqui um dia, mas é tomar claro, um vinho. Eu pensei que essa parte aí você já sabia, por isso que eu pulei, pô. Tomar um vinho, fumar um charuto, claro, aqui em Massachusetts. Você ia falar, você pô, quiser. Cara, que vai ser um papo muito louco, hein? Eu tenho certeza. Eu quero estar aí para a gente conversar. Você vai se dar bem novamente aqui, porque da sua primeira vez em Boston já foi um sucesso, né? Então você volta em breve, Ventura, na minha casa, convidado. Foi bem legal, foi bem bacana. Verdade. Vamos começar por aí. Tá. Um passarinho verde me contou que você e sua esposa estavam pensando, tipo, no futuro dos filhos ali, e falou, pô, vamos para os Estados Unidos. Né? Então, qual foi esse momento? O que estava acontecendo aqui no Brasil para você falar assim, não, eu quero... E o que você estava buscando aí no sonho americano? Ventura, acho que nada mais do que qualidade de vida e tentar ir um pouco além no que diz respeito a um ar cultural um pouco diferente. Eu sempre trabalhei em rádio e televisão no Brasil, mas eu costumava empreender. E convenhamos, né, cara, jornalista, radialista, quando você vai empreender tem que ser uma coisa que se encaixe muito bem, porque senão, pelo menos para mim, meu pai sempre falava, o Silvio sempre foi um comunicador empreendedor, mas era o Silvio, cara, nem todo mundo tem essa veia, né? Aliás, eu acho que a maioria não tem. E aí eu pensei, depois do empreendimento, que não foi muito, foi bem sucedido durante 3 anos. Depois, Ventura, eu acho que isso ainda se aplica nos dias de hoje. O teu business, o teu negócio no Brasil vai tomando uma proporção que se você ter uma retomada, meu irmão, você está perdido. Esquece. A não ser que você seja um felizardo, um cara muito antenado com coisas extras para você fazer dar certo de novo. E aqui na América eu sempre recebi essa informação de que aqui você quebra 2, 3, 4, 5, 20 vezes, na 21ª vai dar certo, ou na 30ª. Né? É um país que fomenta isso, é capitalista. Eu fiquei com tudo isso na cabeça, meus filhos crescendo, minha esposa, segurança, sobretudo, e a questão política do Brasil, que já não vem de hoje. A gente sabe que essa questão do desenvolvimento desse momento do Brasil, que é um país que continua sendo de terceiro mundo por várias e várias questões, isso já se estende há anos, né, Ventura? Você sabe disso. Eu pensei em tudo isso, e conversava muito com a minha mulher, meu pai faleceu, eu tenho minha mãe que mora no Brasil, meu filho mais velho que veio comigo para cá, mas voltou, que já tinha um estágio avançado nos estudos, inclusive iniciado um processo de faculdade, e para ele ficou destoante aqui na América. Aí, para os 2 filhos, que eram mais novos, inclusive minha caçula casou domingo agora, eu vi aquela possibilidade de ter uma criação melhor, sobre todos os aspectos, mas principalmente por qualidade de vida, por pensar em de repente, triunfar num país que emanava leite e mel. Foi basicamente isso, viu, Ventura, que me fez vir para os Estados Unidos. E é engraçado, né? Você falou do seu pai, a gente vai falar depois mais do seu pai, né? Para quem não ligou o nome com a pessoa, o Lombardi Júnior é filho do grande Fala Lombardi, claro, Silvio! E aí, ele é filho do grande Lombardi, que trabalhou com o Silvio Santos quanto tempo? 44 anos, Ventura. Desde a Globo eles trabalharam juntos. Desde a TV Globo. Desde a época da Globo. Sabe que tem uma tia minha, acho que eu mandar um beijão para ela, Emelinda, que ela fala que a sua voz é parecidíssima com a do meu pai, cara. E é verdade. É mesmo? A minha tia fala, eu gosto dele porque ele tem a voz igual do teu pai também e tal. Por outras questões, óbvio, mas também porque tem a voz... cara, que honra, cara. Então, e é engraçado que eu sinto facilidade de falar,
Mas é claro, Aí, ó, Silvio, aí. vamos agora para os números da Telecena. Muito bom, 23, 24, 25 e 26. Aí, ó. É muito, muito próximo. O timbre deve ser. Pô, que honra, cara. É Olha, que verdade. presente que eu recebi da sua tia. Como é que chama a sua tia? Minha tia Ermelinda, cara. Ela é demais. Ermelinda! Pô, Aí. e é irmã do Lombardi, não? É irmã da minha mãe. É irmã da minha Tá. mãe. Melhor ainda, porque daí fala assim: eu vi muito é cunhado, né? Cunhado dela, né? Cunhado. Porra, então se o cunhado, se ela reconheceu a avó do Ermelinda, Pois obrigado, hein? Mas olha que legal, né? Pra Muito quem, legal, como a gente muito legal. tava falando, né? Mas a gente vai falar depois mais do. Eu tô achando que esse papo vai ter que ter tempo 2, tempo 3, com certeza, bicho. Vambora, Ventura. Só não vai dar. Um só não vai dar. Mas você falou uma coisa extremamente importante para quem, sei lá, tem 20 anos, 25, 30, que a gente sempre viveu, e eu sempre vivi isso, ouvindo que era tipo, o Brasil é terceiro mundo, o Brasil é o país futuro que ainda não começou, o Brasil precisa despontar. E é como você mesmo disse, né? Parece que as coisas, exceto aí um período curto que a gente viu que realmente parecia que as coisas iam começar a andar, destravar, que as coisas iam para o lado de uma economia mais liberal, de uma coisa que, sabe, fala assim, vai, criatura, vai. A gente sempre viveu, como você disse, uma marra empresarial, uma marra do empreendedorismo, uma marra de tipo assim, o Estado está para atrapalhar. Parece que ele existe para atrapalhar a vida do cidadão, né? Então isso não é de hoje, como você está dizendo, né? Criação de taxas, criação disso, criação daquilo, e busca isso, busca aquilo, e precisa... Então, é uma coisa que a gente percebe isso, eu percebo isso desde que eu nasci. Pois é. Eu não me lembro um outro cenário de que parece que o governo, em vez de estar aliado, ele luta contra a economia, ele luta contra aqueles que produzem a riqueza e tudo mais. Então, esse sonho americano, né? E aí você me lembrou o Silvio, que o Silvio, ele falava o seguinte, cara, o padrão de vida seria a classe média americana, uma boa casa, um bom carro, né? Ele falou, além disso, é troféu. Eu guardei essa frase dele, e é como você fala, as pessoas estão buscando somente isso. Ou seja, os sonhos da classe média americana. Um bom trabalho, uma boa qualidade de vida, uma segurança numa casa e ter um carro, ter um prazer. O carro, na realidade, era o tal do carro barra lancha, né? O americano gosta muito, principalmente na Flórida, né? Barra lancha, ali o barquinho. Não, e Massachusetts também, por conta da costa marítima. Demais, demais. Nova York também. É isso. Você definiu muito bem, Ventura. O sonho americano, ele passa por poucas, mas consistentes coisinhas assim básicas para o dia a dia, para o crescimento da família, onde você não vai ter uma interferência que modifique todo o seu planejamento. Você tem que começar do zero, arriscando o pescoço de todo mundo. É isso, basicamente isso. Perfeita análise. E detalhe, né? E também não tem aquela neurose, porque assim, hoje a gente está vivendo uma neurose também no Brasil, não sei se aí nos Estados Unidos está acontecendo. Boa, quero perguntar isso para você. Até porque você é um comunicador, você tem contato com muita gente. São quantas rádios? Como é que você está na frente do quê? Conta pra gente um pouquinho o que você está fazendo aí. Certo. Então, aqui eu dirijo artisticamente também, faço programas ao vivo, jornalismo político e esportivo na nossa rádio USA, que é um grupo de rádios muito forte no Brasil, você sabe, são 27 emissoras, né, Ventura, no Brasil, do missionário R.R. Soares. E aqui nos Estados Unidos está estabelecido já há anos o pastor Glauber, que foi quem começou com todo o projeto quando o missionário o colocou para ficar à frente das rádios no Brasil, e ele já está aqui há quase 2 décadas. Então, quando eu cheguei em 2015 em Orlando, eu não cheguei para trabalhar na rádio, tá? Eu vim para a América assim, desprovido de qualquer tipo de vaidade em trabalhar na minha área. Como eu já te falei na introdução, eu vim para cá para mudar de vida. Minha esposa muito parceira, a gente está junto há 27 anos, a gente tem responsabilidade sobre os nossos filhos já há muito tempo, então nós pensamos direitinho. Chegou aqui o Dom Roberto, um amigo, que inclusive é assessor da Portuguesa, grande Dom, um abraço. Falou, Lombardi,
Eu fiquei sabendo que você está aqui. Eu falei, cara, cheguei faz um mês, Dom, estou em Orlando e tal. E aí ele falou, a nossa rádio está na Flórida, em Pompano, né? Você conhece bem, Boca Raton e tal. Eu falei, cara, que legal o projeto da rádio. Eu falei, inclusive o pastor Glauber te conhece desde a Rádio ABC, quando você tinha lá o programa com teu pai. Eu falei, é mesmo? Ele fazia os programas do missionário na madrugada e tal. Eu falei, que legal. Vamos fazer um jogo, porque a gente está cobrindo o Strikers. Lembra do Ronaldo, o Fort Lauderdale Strikers, que ele comprou e tal? Sim. Aí ele levou lá para a Flórida, né? O Léo Moura, como grande contratação. Eu fui lá para comentar, porque eu sempre fui comentarista, Ventura. Eu nunca narrei, tinha narrado esporadicamente um ou outro jogo, mas eu sempre fui comentarista, por essência, na base jornalística esportiva. E aí, Ventura, falei, pô, comentar o jogo do Strikers, cara, que é da NASA, a Liga do Cosmos, do Pelé. Eu falei, pô, que honra, cara. Morava em Orlando. Falei, onde é que é? É lá em Pompano, onde hoje é o estádio do Inter Miami. Fui comentar o jogo. Tá ali, meu irmão. Tô aqui há 10 anos na rádio. Aí eu morava em Orlando. A gente amadureceu uma ideia de poder, junto com o pastor, ampliar. Ele já tinha isso em mente, né? Era apenas arrendamento de rádio, porque o público brasileiro que está aqui, por incrível que pareça, sobretudo em Massachusetts, é muito enraizado com o rádio, aquele rádio que a gente está acostumado, que você conhece Legal. muito bem. Prestação de serviço, porque a gente está na América, nós somos comunidade, o AM funciona muito bem aqui, especialmente pela a geografia do dial, e o pessoal que gosta de rádio, cara. Falei, poxa, que legal esse negócio, fantástico. Comentei o jogo, a partir dali, então, eu comecei a lançar esse projeto. Depois de um ano e meio, inclusive o pastor montou o estúdio para mim na minha casa em Orlando, porque eu não tinha rádio lá ainda. Eu ficava em Pompano, eu morava em Orlando. Eu ia gravar dublagem com a Martha Hawley, que era esposa do Roy, do Menudo, lembra? Ela é famosa aqui em Miami, diretora de dublagem do Universal Sinergia. Aí um amigo meu, o Arnaldinho, que é locutor da rádio, grande radialista, lá do Espírito Santo e tal. Bom, vamos dublar e tal. Então eu fiquei trabalhando na dublagem, fixo, né? Eu ia para Miami, morava em Orlando, era complicado, é quase Rio-São Paulo aí, todo dia, não é fácil. E Você aí fez dublagem também? fiz dublagem, ô Ventura. Pela primeira vez que eu Eita! cheguei aqui, eu cheguei dublando, cara. Você acredita? Filmes, novelas. Eu até acho que tem alguns registros, eu vou te mandar depois aí. Foi bem legal. Foi uma experiência. Aí eu encontrei a Tina Roma. Você conhece bem, super Tina, amiga querida, e também de rádio. Então, assim, a dublagem lá em Miami era um estágio inicial para quem era da comunicação poder fazer os loopings, ganhar um dinheirinho e começar sua vida na América. Pô, sou muito grato a isso, Ventura. Você não faz ideia. A Marta, até quando eu saí lá do estúdio, ela fez uma baita festa lá de despedida. Ela tem uma casa lá em Sunny Isles, um apartamento. Falei, meu Deus do céu, desse jeito eu não vou nem embora, eu vou ficar aqui, pô. Só nessa varanda aqui, ô Ventura. Não, e muito gente boa. E aí eu vim para Boston, depois de um ano e meio já trabalhando na rádio, mas à distância, freela. Aí o pastor falou, vem para cá. Conversei com a minha família. Aí a gente pensou no projeto de vir para cá, beleza. Eu vim na frente, eu tinha que entregar a casa lá em Orlando. Minha esposa veio depois de 15 dias com os meus filhos. E eu cheguei aqui em Boston e o pastor falou, ó, seguinte, vamos fazer isso. Você coordena aqui o projeto. Eu falei, pastor, o que você mandar, eu estou fazendo. Então, até hoje, aí, graças a Deus, a rádio é um sucesso aqui na comunidade, Ventura, assim, sobretudo nas opiniões políticas, o que a gente traz, o esporte. Nós cobrimos o Revolution, o Patriots, o Inter Miami. Aí eu virei narrador, Ventura. Uma coisa que eu nunca imaginava, foi uma dádiva. E eu já ouvia, assim, alguns amigos dizendo, pô, Lombardi podia tentar. O Paulo Andrade, por exemplo, que é um grande amigo que eu tenho, que hoje está no Grupo Globo, sou padrinho de casamento, do primeiro casamento dele. Falei, por que você não tenta? Cara, fala, não, sou aquele jornalista assim, eu quero comentar, analisar e tal. E aqui eu me vi narrador, e essa foi uma das grandes conquistas que eu tive na minha vida de exacerbar essa veia da narração, que hoje eu tenho como minha prioridade aqui, Ventura. Tudo isso foi o início aí da minha chegada aqui na América. Eu dou glória a Deus por isso, foi uma bênção. Amém. Você falou uma coisa também que foi me pegando aqui, né? Você falou assim que a comunidade brasileira ela é muito fiel ao modelo rádio. Demais. Você acredita que seja por conta da facilidade do rádio? Ou seja, o brasileiro está aí para trabalhar. Sim. Então, ele está trabalhando e ouvindo rádio, as cleaners, o cara que trabalha com rádio, com rádio, desculpa, com carro, delivery, o caminhoneiro, o cara que está na construção civil, o cara até que tem um negocinho dele, ele deixa o rádio ligado ali no estabelecimento dele, porque a gente sabe, o grande grosso do brasileiro é cleaner, é construção civil, é o cara que trabalha com delivery, com Uber, é o cara que faz as entregas e tal.
Então você acha que é esse lance de estar trabalhando e ouvindo ao mesmo tempo? Você falou tudo, é o perfil do dia a dia aqui. Primeiro, todo mundo tem carro aqui na América, seja na Flórida, em Connecticut, em Massachusetts. Você tem que ter um carro. E o primeiro veículo de comunicação do carro é o rádio. E talvez único, né? Porque do mais é digital. Ok, você pode até instalar a televisãozinha, mas o rádio está lá. Então o cara sai de casa 5h30, 6 da manhã, todo mundo acorda cedo, porque a América não tem vida noturna. É uma vida mais diurna, você sabe disso, né, Ventura? Então o camarada, ele chega, já coloca no rádio. Ele vai ouvir. Aí o grupo Heart com 300 rádios, pode ser legal, beleza. Mas quando ele quer estar próximo da língua dele e tudo mais, e ouvir um trabalho que traduza... o brasileiro aqui não quer saber muito das notícias do Brasil locais, mas ele quer saber da política, que o público aqui é muito politizado, muito. Olha só. Se você percebeu isso aí, quando você esteve aqui, Ventura. Não percebi. Flórida, demais, mas é muito politizado. Demais, demais, demais. O primeiro tema do dia a dia nas rodas de conversa aqui é política e depois o futebol. Essa questão de novela caiu muito. O brasileiro daqui, ele se descola da cultura da novela. A maioria não gosta muito de Globo, são veículos mais alternativos, então o rádio chega a ser uma companhia inevitável. E quando volta para casa e sai de uma casa, você falou de house cleaner, tem muitas aqui, a maioria. As mulheres colocam no rádio, os caras da construção, sai de uma obra, vai para outra. Então, tudo isso fomenta para a pessoa ouvir rádio aqui. E o sinal é bom, ele não tem ruídos, até por uma questão geográfica, como no Brasil. E o AM, né? A amplitude modulada, que é muito valorizada pelos americanos aqui. Então, é convidativo para ouvir rádio, né, Ventura? Agora, pergunta técnica, né? Que você falou aí do... Qual que é a diferença do AM e do FM? Então, a frequência modulada, a forma como ela chega no rádio, um som mais limpo e tal, mas até por divisão de frequências, é um canal mais propenso a ficar legal para música. Por conta... Qual? O FM? O FM, isso. Tá. Por conta do som, estéreo, os dBs lá, você faz uma masterização de uma música, você tem várias frequências. Então, é muito mais produtivo para ouvir no FM um som, uma canção, e o AM, que é aquele som da amplitude modulada, é para prestação, é mais voz, conversa, voz. Entendi. Entende? E aí é onde você vem e trabalha mais narração, locução, comunicação assim, no pé do ouvido mesmo, os comunicadores conversando o tempo todo, entrevista e prestação de serviço. Então o AM ele já tem um modo de levar o som para o ouvinte que facilita muito mais a conversa do que propriamente a música, o sobe som e tal. Saquei. O FM já é diferente, né? Então aqui se respeita muito essas características da frequência modulada para amplitude modulada. Então, a maioria do AM informa que no Brasil também é assim. A Jovem Pan sempre teve esse modelo. Por que a Jovem Pan FM era muito mais música? Claro, FM, aquelas batidas e tal. O AM é para informar, é locução, fala o tempo todo. Cara, não, entendi. Legal isso, né? Muito, muito legal. E aí é como a gente fala, né? Às vezes a pessoa acredita que uma nova tecnologia mata as anteriores e pelo contrário, né? Não. Ela tem o caminho dela, ela tem o nicho dela, ela tem o público dela, e dependendo da situação, que nem, por exemplo, que acho que é pior ainda, né? Eu ando de moto. Então, para mim, eu não posso nem olhar, eu não tenho como ficar olhando, sei lá, um podcast. Podcast no caso de... Porque o podcast seria ouvir, mas o podcast de YouTube, né? Sim. Então, eu só ouço, né? No capacete ali, e eu acabo buscando rádio, ou então, mas principalmente programa de rádio, porque daí eu consigo preencher o tempo ali com algo que tá me... e eu durmo, cara, você não tem ideia. Sério? Ouvindo rádio? Contar um segredo que eu acho que eu não... Não, eu durmo dirigindo. Ô Ventura, eu vou confessar, eu também... Cara, é um berço pra mim. Pelo amor de Deus. Avião é a mesma coisa também. Avião,
Entrei lá, cara, ligou o motor e turbina, um abraço, irmão. Só Então, o problema é que é assim, né? Enquanto que o piloto tá pilotando, o problema é eu dirigindo e dormir. aí, eu, daí é complicado. não, eu já perdi carro dormindo. Eu tinha acidente de apagar. Uau. Eu falo que aquela mosca de 7 sé já me picou e eu não sabia. Moto, eu achava que eu não ia dormir em moto. E aí eu cheguei a dormir em moto. E aí, Mesmo? Uau. cara, Nem com o aí é vento perigoso. batendo e tal, não tem jeito. Não, pelo contrário, porque daí cria uma cadência, aquela coisa de. É verdade. Você fica ali linear e É tal. quase um ASMR, sabe? Aqueles Uma... ASMR. É verdade. Então, se eu não tiver variação, para mim é horrível. Então, eu preciso ter coisas que me façam pensar, que me façam raciocinar, que eu entre na história. Só música, eu tô lascado. Ficar ouvindo música, coisas que eu não preciso raciocinar, aí já era. Então, eu ponho rádio, eu ponho coisas que eu preciso interagir. Bacana. Se eu não interagir, aí eu fico maluco. Então, a rádio, para mim, também é uma grande companhia na moto, cara. E você sabe que tem um lance legal dentro do teu trabalho agora? Você estava falando aí do podcast, que é um formato de rádio que se criou aqui nos Estados Unidos, mas de uma conversa, de um bate-papo, né? E aí depois ele acabou passando pela maturidade de ter o visual, que você hoje faz como poucos no Brasil e no mundo até. Você se deu muito bem com esse modelo, né, Ventura? E eu indico isso muito por conta da sua voz. Você tem uma voz que preenche. Hoje em dia, se você comunica, basta. Você tem que ser um bom comunicador. Está em voga, super em voga isso, já faz um tempo. Não adianta você ter aquele padrão de voz lá do passado, na época do meu pai, do Cid Moreira, e não saber comunicar que você está morto, cara. Você vai morrer no meio do caminho, não dá mais. Porém, quando o cara comunica bem, tem uma voz bem impostada, bem equilibrada, que sabe trabalhar num volume que chega até o seu consumidor, o ouvinte, o telespectador, que é o que você faz, o trabalho fica melhor, fica mais legal, você embala melhor. Eu acho muito bacana. Quando eu te vi pela primeira vez, não minta para mim e tudo mais, depois fui recorrer à tua história e tal, falei, pô, o Ventura vai se encaixar de uma forma, porque o cara tem voz, tem aquela questão de ser safo ao ler as pessoas e tal. Então você tem aí um compilado de questões artísticas que vem da voz, a sua voz ela chega à frente, ela ajuda. Quando o cara é bom comunicador e tem uma voz, aí, meu irmão, fecha a conta. Você já imaginou ter acesso exclusivo aos bastidores do podcast Pela Fechadura? Assistir aos programas gravados ao vivo, sem corte, sem edição e com a liberdade de fazer perguntas diretamente para mim e para o convidado, sem precisar o superchat. Agora isso é possível. Por apenas R$19,90 por mês, você se torna um membro exclusivo do canal e garante benefícios incríveis. Acesso antecipado e exclusivo aos programas gravados ao vivo, conteúdo 100% sem cortes ou censura e a oportunidade de perguntar o que quiser diretamente para o convidado em tempo real. E tem mais, depois de 12 meses de assinatura, você recebe 100% do valor pago de volta como cashback para trocar pelos meus livros e cursos. Isso mesmo, o valor da sua assinatura volta para você em forma de conhecimento. Não perca essa oportunidade de estar mais perto do conteúdo exclusivo do canal e ainda ser recompensado por isso. Clique no QR Code ou no link da descrição agora mesmo e descubra um mundo sem censura, ao vivo e cheio de benefícios. Então, um detalhe aí que eu queria te dizer. Eu sempre tive essa opinião sobre você, aproveitando agora acho que eu nunca tinha dito isso para você. Então, assim, é muito legal esse contexto todo que você apresenta, viu, Ventura? Cara, porra, agora o que eu faço aqui? Eu choro, né? De alegria. Para com isso, você continua fazendo isso aí. Agora eu vou chorar de alegria aqui, de emoção, pô. O feedback desse do Lombardi, isso aqui é o quê, cara? Você não tem ideia o quanto que eu vou usar isso na minha vida agora. Fala o que o Lombardi... Não muito não, porque você não precisa, mas, pô, fica à vontade. Eu vou falar o que o Lombardi falou de mim aqui, ó. Mas cara, agora, e você pode ter certeza que tem muita gente que concorda com isso. A sua impostação de voz com a sua comunicação são pilares fundamentais. Você vê num podcast, numa adaptação, voltando àquilo que você tinha falado, né? De veículos anteriores não perderem a essência. Tem muito da sua essência que vem da voz, do rádio e tudo mais que você entrega hoje aí no teu dia a dia, não é isso? Exato, mas então, eu falo muito isso no speaker, e eu gostei dessa sua divisão. Eu vi também você falando uma vez
E eu quero entender primeiro essa sua divisão que você falou entre o jornalista, Tá, o narrador e o comentarista. Na certo. sua concepção, qual que é a diferença disso? Não é tão difícil assim poder separar, né? O comentarista é aquele que está lá para analisar o fato. Ele não tem que trazer a narração, a construção, o desenvolvimento. Ele opina. Tá, Necessariamente ele deve opinar sobre um jogo, um lance, aquilo que o narrador, o âncora apresenta a ele. Eu cresci nesse ambiente, né, de comentarista que comenta, que analisa, que é contundente ou que não é contundente, não importa, mas que analisa o fato. Tem fato perfeito. que merece uma análise mais profunda, outro fato mais contundente, o outro passou, só deu uma opinião até rasa e tal, mas vamos embora, porque não permite que você fique. Então é isso, é você se preparar dentro daquele modelo analista. Concordando ou não com você, o teu ouvinte, o teu telespectador, ele quer ouvir tua opinião. Ponto. Quando você narra um jogo, você constrói a jogada, ou então a notícia, o tema, você faz a construção de tudo isso. Então você está trazendo a narração, ou então a locução de um fato, de uma notícia, de uma jogada, de um gol. Né? É diferente, você tem que se ater àquela construção da jogada. Quando você é repórter, você vai em torno. Eu nunca fui. Já reportei, mas nunca fui um cara voltado para reportagem. Eu trabalho com o Conrado Juliette aqui para mim, que é hoje meu melhor amigo e tal, está aqui comigo na América. A gente divide junto um grande espaço profissional e pessoal. O Conrado é um cara, virou narrador também. Por que eu estou citando o Conca? Virou narrador, fez um programa aqui na rádio de comunicação, de entretenimento, que ele trazia um pouco de revista, essa coisa, arrebentou. Então o cara é multifacetas também. Só que ele tem a veia do repórter, porque ele começou sendo um repórter. Entende, Ventura? Eu comecei sendo comentarista. Só que eu trabalhei ao lado de vários narradores bons, cara. Pô, eu era novo, eu estava do lado de Vanderlei Ribeiro, o Reinaldo Porto, esses caras que eu ouvia e tal. E aí, de repente, você vai começando a aguçar esse lado. Pô, cara, os caras são feras e tal. Enfim, na televisão, vários tantos que meu pai me apresentou e que eu acabei conhecendo. Eu fui para a capital, trabalhei com vários deles. Você nota, mas você não sabe que você fica ali. Ó. Não, eu sou comentarista. Só que aqui na América, a coisa se desenvolveu de uma forma, de uma maneira que contribuiu para que a gente pudesse fazer. E até mudar a chavinha, eu falei, cara, mas narração. Eu tenho que narrar um lance lá na defesa, eu vou num tipo de tom, de entonação. Pá, 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 vai subindo, vai passando para o meio campo. Subiu, aí vai para o gol, você já está lá em cima. E ao mesmo tempo, se a bola for para fora, você corta, reduz para fora do gol e volta. Se é um gol, você tem que subir. Então, cara, é tudo muito louco, é uma maravilha, é uma delícia, mas quando você é profissional, você fala, eu tenho que fazer isso aqui direito. Eu não me permitiria tentar fazer o mínimo que eu não pudesse dizer assim, olha, isso aqui não dá para mim. E aí você vai trabalhando, melhorando, você tem que ter o seu senso crítico e tal. Então, essa divisão, quando você vai fazer um programa de entretenimento, aí você tem que ser sorriso, você tem que ter aquela coisa mais da espontaneidade, da alegria, não pode ser tão opinativa a questão, ou até mesmo você vai ficar narrando, né? Você vai comunicar, que é o que você faz aí, que eu acabei de falar muito bem nos seus canais. Então, são várias vertentes dentro da comunicação, que se você vai trabalhando, tentando fazer com o respeito que cada um exige, vai te preenchendo, cara. Não sei se bem ou mal, mas acho que é esse o caminho, né, Ventura? Não, você falou uma coisa assim, nossa, E às vezes talvez as pessoas não tenham a noção dessa, como você falou, dessa construção. Porque imagina, eu fico imaginando assim o primeiro, né? O primeiro narrador que quando surgiu o rádio ali, falou assim, meu Deus, eu vou ter que narrar o que está acontecendo Exato. aqui, né? Eu estou vendo o jogo, eu vou ter que trazer... eu lembro que o meu avô, cara, ele não gostava de ver televisão. Só pelo O rádio. meu avô era o rádio. Ele falava assim, não, e eu lembro que o meu pai, e você vê, cara, meu avô, tô falando de alguém que nasceu em 1908. Sim. Você entendeu? Tipo, e meu pai é um cara já de, sei lá, 35, né? 1935. O meu pai, que também já não era novo, né? Vamos falar, né? Hoje meu pai estaria fazendo, sei lá, 90 anos. Ele dizia assim, olha que... Ele ficava impressionado que o meu vô, só ouvindo o rádio,
Ele sabia se o time estava bom, se não estava bom, se estava jogando bem, se não estava. Exatamente. Quem estava jogando bem ou não, Verdade. né, naquela partida. Mas isso por conta do locutor, né, do narrador, que é trazendo. E essa coisa, como você falou agora, né, aquela coisa mais aguda, né? Ou melhor, mais grave, né? Tipo, e ele começa a tocar a bola. Saindo ali, e aí você vai indo, e agora vai. E aí a velocidade, até que chega no agudo, né? Mas vai ajudar, vai. Aí você falou que já tá lá em cima. Boa, isso aí. Cara, isso é. Olha, até arrepia. Que daí eu tô lembrando das narrações, e é isso. Você, através do ritmo, velocidade, agudo e grave, você traz a vividez para aquilo que tá acontecendo, né? Incrível, é quase que uma musicalidade. É muito bom isso. E é uma musicalidade. Eu tava falando aqui. É verdade. É uma musicalidade. Eu tava falando aqui com o Álvaro, um grande pianista, Álvaro Siviero. O Rian aqui me salvando aqui. O Álvaro Siviero. Ele, não só no Brasil, mas ele é renomado no mundo. É um brasileiro, né, um pianista super renomado. E a gente estava falando sobre isso, né? Por que as notas elas trazem uma coisa mais introspectiva ou uma situação mais extrospectiva ali de você estar mais denso ou mais leve de acordo com as notas. E o narrador, o locutor, ele faz isso. Tem que fazer ele isso. usa as notas mais altas para trazer ritmo, velocidade. E as mais graves para uma introspecção, para aquela coisa de observação ainda, o que está acontecendo. E a inflexão descendente, né, que se fala na questão do curso, assim que você vai baixando tal, para pontuar e definir a tua ideia. Aí você faz uma inflexão mais ascendente, que é na hora do gol, por exemplo. O gol é essa musicalidade que você fala. Perfeita para deixar o cara no mais alto nível de emoção, que é o gol, é o maior êxtase ali. Então, e mesmo que não saia o gol, ele se aproximando de uma jogada importante, uma jogada de risco, ele vai aumentar ali o timbre e o cara, ai, caraca! Ele em casa fica, né? E é onde ele começa a se colocar dentro do jogo. Pô, meu time tá bem, pô. Então, vamos lá, o gol vai sair, tá isso. E você sabe que tudo isso, Ventura, eu aprendi por conta do meu pai. Meu pai foi um locutor famoso do Silvio Santos, que anunciou produtos do Baú, da Telecena a vida inteira, mas um cara extremamente de rádio. Você é um cara estudioso, você sabe disso. Ele nunca teve tempo, por conta do Silvio, de fazer programas em grandes emissoras, aqueles diários, como Eli Correia, Paulo Barbosa, Paulo Lopes, com quem eu trabalhei, depois tive o prazer de trabalhar com esses feras durante anos depois. Mas o meu pai tinha, nos finais de semana, que ele tinha um tempo, por conta do Silvio, que ele dedicou a vida toda ao Silvio, o tempo que ele tinha para fazer o programa dele, o show do Lombardi e tal, fazia na Rádio ABC, lá na Cultura, que aí ele conseguia conciliar com o SBT, porque se precisasse ele ia gravar com o Silvio, era prioridade, e eu comecei fazendo os programas na lacuna do meu pai, apresentando e tal, os programas dele. E o meu pai era um dos maiores ouvintes de rádio, e especialmente do rádio esportivo. Quem lançou meu pai para o mundo artístico, que descobriu ele numa farmácia, foi o Fiore Giliotti, o saudoso Fiore Olha Giliotti. Só, Fiore de... Mas ele tá fazendo o que na farmácia? Fazendo locução? Fecha as cortinas, lembra? Começa o espetáculo Fiore. Ele lançou meu pai. Ele, menino, você tem futuro e tal. Meu pai imitava direto o Fiore, né? Vem aqui, vou te dar um teste e tal. E começou assim, Ventura, com o Fiore Giliotti. Meu pai sempre foi amante do jornalismo esportivo. Então, até que uma época no SBT, não sei se você se lembra ou sabe disso, na década de 80, ele narrou um campeonato paulista que o SBT comprou, o Juca Kfouri era comentarista, aí o Silvio deu, acho que de presente para ele, porque ele amava o futebol, mas o Silvio falou, Lombardi, não quero que você se caracteriza no esporte. Venha, você é meu locutor, mas deu essa oportunidade dele narrar, cara. E, enfim, eu me lembro disso. Muito no estádio, lá no Pacaembu e tal. Agora que você falou, eu lembro sim. Que ele até... Então, mas olha como é que é, né, cara? Essa sacada do Silvio, por exemplo. Porque para quem era da televisão, cara, o Lombardi era do Silvio, né? Exato. O Lombardi era a voz... É igual, tipo, aquela coisa do tipo Chitãozinho Chororó, né? As vozes ali que se completam. Então, precisava ter a voz do Lombardi para competir com a voz do Silvio.
Não Verdade. dava para ser qualquer voz. Até nisso ele tinha a noção e a ideia do que poderia acontecer, assim, numa mistura de estilos, porque muitos locutores fizeram teste com o Silvio. E ele escolheu meu pai. Bom, ele tinha mais ou menos essa ideia, né? Ele nunca falou para o meu pai o porquê da escolha e também meu pai nunca me disse isso. Mas parece que ali, cara, foi algo que tinha nascido já para dar certo com o Silvio. Incrível, né? É incrível. Sim. E você, obviamente, teve uma influência. E aí, vamos agora lá para trás, né? Eu falo que minha conversa é igual do Quentin Tarantino, sabe? Tipo, a gente vai para frente, para trás, entendeu? Mas é muito bom, adoro isso, cara. Adoro. E aí, agora eu quero saber o seguinte, cara, você lá. Quando você nasceu. Primeiro, você falou que o Gigliotti ele encontrou seu pai numa farmácia, o quê? Ele estava fazendo locução na farmácia? Não, então, aí é que tá. O meu pai, essa foi ótima aventura. Já pensou lá? O Lorax, ou então o. Sei lá. Né? Minha senhora, entre aqui que você vai levar aqui uma pomada canela seca. Hoje em promoção a pomada. Muito bom, cara. Desculpa. Mas olha só, o meu pai tinha um jeito peculiar de se comunicar. Sabe que minha filha que casou, minha filha tem 22 anos, se casou domingo agora. O meu pai falava, cara, essa menina é igualzinha a mim quando eu era pequeno, criança, lá na rua. O meu tio Reinaldo Lombardi, que inclusive plantão vivo da Bandeirantes, tá vivo aí, graças a Deus até hoje, ele falava, cara, o teu pai, ele ficava narrando o nosso jogo na rua, cara. Não sei o quê, lá no Zé Menino, lá em Santos, quando eles chegaram, meu avô chegou da Itália, foi primeiro para Santos, né? E aí depois foi para São Paulo, para o Bexiga, bairro italiano, que minha família é toda da Itália, inclusive meu pai. Aí, veja só, a origem italiana, ele gostava, o italiano fala pra caramba, né? Com as mãos e diariamente, né? Você sabe disso. E aí, ele narrava tudo, desde criança, tal, ouvir no rádio, essa era a cultura dele. E quando ele trabalhava na farmácia, ele vendia os remédios de uma forma diferente. Não vê a história que o pessoal fala que o Silvio na balsa, ele não só vendia água, cerveja, o cara vendia alguma coisa que era mais que aquilo, era a comunicação dos caras. Os caras eram gênios, né, bicho? Então, assim, e não tinha técnica de nada disso hoje, chave daqui, chave de lá, era genuíno o negócio. E é até legal que tenha hoje, né, assim, um lado aprimorado e tal, mas eu digo genuinamente. Então o Fiore viu aquilo uma vez, não foi na primeira não, Aventura. Passou a ver aquilo e falou, cara, esse menino é um vendedor, esse cara é um comunicador. Ele falou isso pro meu pai, você não é vendedor de farmácia, você é um comunicador. Você vende o remédio e tal, mas você comunica na venda. E aí pronto, ele pegou e pensou, agora vamos fazer um teste, e aí foi indo, e pronto. Cara, você sabe que eu tenho uma descrição muito parecida quando as pessoas falam assim, o que é um palestrante, né? O que é um professor e o que é um comunicador, de fato. Eu falo que o professor ensina. Sim. Né? O palestrante, ele traz aquele ensinamento numa roupagem mais interessante, talvez até trazendo um pouco mais de entretenimento. Mas o comunicador, ele toca as emoções. É isso. Ele vai além do ensinamento, ele vai além da venda daquela situação, ele melhora a venda, o palestrante melhora a venda, mas o comunicador, ele pega as três coisas. Ele vai instruir, ele vai entreter, só que ele vai emocionar, cara. Verdade, cara. E quando você emociona, aí você fala, opa, foi o que o Fiore... Cara, você tá vendendo, mas você não tá só vendendo, você tá comunicando uma emoção, você tá compartilhando algo que não é só o produto, né? Verdade. E eu acho que... Putz, e aí agora você falou uma coisa, cara, que... E aí muita coisa começa a fazer sentido, né? O tal do... Primeiro, né, que você vê, o seu pai falou, o Silvio não é só um comunicador, é um empresário. Sim, falava muito que até hoje tem gente que não se ligou nisso, achando que o Silvio era só o cara do Homem Sorriso do domingo. E ele é um hiper mega empresário, né? E hiper mega empresário, tipo, cara inteligentíssimo nos negócios. Verdade. Só que
a maneira dele vender, seja lá o que for que ele vendia, o baú, seja lá, ele transmitia um compartilhamento de emoção que você não estava comprando só o produto, você estava comprando uma parte do Silvio, cara. Pô, exatamente, Saca? a credibilidade dele. É. Ele vendia a credibilidade do que ele tinha para passar. É isso aí. Ventura, ótima definição. E sabe quem falou isso aí para mim? Olha só que legal, em cima do que você está dizendo. Eu tive agora aqui, perdão, Ventura, depois de velho eu fui ter uma espinha aqui que está me incomodando. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível espinha aqui. Porque você está entrando na adolescência, Lombardi. Depois que eu casei minha filha, eu estou me sentindo um adolescente agora. Eu vou ser avô, Ventura. Fiquei sabendo, meu filho mais velho vai ser papai. Fiquei sabendo agora há poucos meses. Agora vou ter até espinha. Olha que antagonismo, desculpa. Sim, senhoras e senhores, o 6º encontro anual do Não Minta Pra Mim já está lançado. Você está preparado para descobrir a verdade escondida nas palavras e gestos de quem está à sua volta? Reserve o dia 29 de novembro na sua agenda. Parece longe? Pensa de novo. As vagas são super limitadas e o ano passado teve gente que ficou de fora. Quem se antecipa não apenas garante o lugar, como também aproveita descontos especiais. Esse é o momento de trazer seus amigos e equipe para um aprendizado transformador. No evento você vai aprender como identificar mentirosos na prática, entender toda a estrutura por detrás de uma mentira, tornar-se um verdadeiro expert na caça da mentira. Imagine o impacto que isso pode ter na sua vida, identificar mentiras em vendas, relacionamentos amorosos, negociações e até mesmo no ambiente familiar. Não caia em armadilhas emocionais ou financeiras, proteja-se de relacionamentos tóxicos e negociações desonestas. Garanta já o seu lugar e aproveite o desconto antecipado. Não perca a oportunidade de mudar a maneira como você vê e interpreta o mundo ao seu redor. Clique no QR Code ou no link aqui nas descrições e reserve a sua vaga. Eu quero te ver lá. Já ouviu falar no Dom Francisco, Ventura? Não. É o Silvio Santos dos hispanos. Ele é um chileno. Eu lembro assim de alguma coisa. Eu vou te mandar depois a foto e o vídeo. Eu vou te mandar por WhatsApp. O Dom Francisco era quem inspirava o Silvio Santos. Tá. Quando o Silvio morou em Miami, o Silvio adorava falar com o Dom Francisco, gostava das ideias dele, porque o cara é um monstro de comunicador. Um monstro. Ele tá, inclusive, no Instagram, depois procure Dom Francisco. Cara, esse cara é um gênio. E o Silvio se espelhava nele, adorava. Tanto é que o Dom Francisco estava lá gravando, quando eu fui gravar o documentário. E lá eu encontrei a dona Berta, da Berta Brasil Boutique. Você lembra? Indo aos Estados Unidos, visite a Berta Brasil Boutique. Cara, que coisa. Esse dia foi tão impressionante, fiquei tão emocionado. Mas por que eu estou falando do Dom Francisco? Porque o Dom Francisco era exatamente isso aí que você fala. É o cara que não vende só o produto tal. Para os hispanos, ele é a figura exemplar da comunicação, que é o que o Silvio tinha também. Mas veja como ele era atento, ele se preocupava em se espelhar no Dom Francisco, nas ideias, como grande comunicador, é o cara que nunca sabe tudo, ele vai sempre procurar alguém para se espelhar uma ideia e tudo mais. E tendo esse tempo com o Dom Francisco, falei, pô, tá aí, ó, porque um gênio gosta do outro e por aí vai, os caras são além daquilo que você falou, de vender o produto, a comunicação deles vai além do normal, é uma coisa absurda, Ventura, e eu pude observar isso aí no Dom Francisco, cara. Você acredita? Então, é uma coisa incrível isso. Você sente, é diferente. Você quando tá na frente Total. de alguém que é um comunicador nato, você sente. Não são exatamente o que você sente, mas você sente prazer. Você sente prazer. Exato. É estranho. Você sente prazer em ouvir, em trocar ideia, em parar para ficar ali recebendo aquela... E não é só informação, como eu falo, é o timbre, é algo que vai na musicalidade. Perfeito. Que parece que essa musicalidade, ela preenche. Verdade. Né? Você fala assim, poxa, é algo que é agradável, né, de estar ali. É música para os ouvidos, né? É verdade. Pois é, cara. Mas vamos lá. Aí você, tem o pai Lombardi. Seu pai, quando você era criança, tal, você já o conheceu, vamos dizer assim? Que nem, por exemplo, meu pai, eu já conheci ele sendo sapateiro, então, né? Desde loja de sapato, meu pai era comerciante, eu já o conhecia, eu tinha consciência que meu pai era aquele cara ali. O seu pai já era locutor, é isso? Pô, aliás, eu acho que eu conheci primeiro o Lombardi do que o meu pai, com aquela voz dele, né? Filho!
Já, exatamente. Ele já era. O meu pai. Não, peraí, que agora tem que fazer. Eu imagino aquela. Filho, você está aí no banheiro? Você está aí no banheiro? Você Mas sabe e aí? que o meu pai ele tinha muito da espontaneidade. Não com aquela impostação. Oi, Silvio, Claro. Montreal, claro que não. Mas o timbre da voz dele era exatamente igual em casa, cara. Exatamente igual. E alto, timbre alto, e falando, comunicando. Vamos jantar, então, tudo era uma comunicação. Crescia assim. Quando eu nasci, o meu pai já tinha uma ideia. Ele foi pai muito velho, com 40, assim, guardadas as devidas proporções. Com 42 anos, ele teve um primeiro casamento com a Toninha, que faleceu, morreu do coração, e ele não teve filhos. Depois ele se casou com a minha mãe, né? Ele foi viúvo durante um tempo e se casou com a minha mãe. Então foi o único filho do meu pai. Quando eu nasci, ele já estava, era o Lombardi, já da comunicação, e foi no momento que ele começou a fazer sucesso com o Silvio. Então eu cresci já consumindo esse Lombardi dentro da minha casa, cara, como meu pai. Era o Lombardi do Silvio. E Então, ele te levava? isso. E ele te levava para as rádios? Como é que era isso aí? Demais. Você sabe que agora, com a morte do Silvio, eu concedi muita entrevista por conta desse histórico do meu pai. E, pô, sou um grãozinho de areia nessa. E eu contei várias histórias. Dentre elas, quando eu tive um problema de saúde, Ventura, que eu vou falar para você também, eu tenho o mesmo prazer, como eu falei na PAN, na SBT, Globo, em todo lugar, nas rádios do Brasil. O meu pai estava muito cabisbaixo. Eu tive um problema de febre reumática e tal, e passei por médico pra caramba, e Jesus me curou. Ponto. Amém. Como Jesus cura a todos, enfim, é nisso que eu creio. Restaura. Mas restaura, cura, exato. Jesus é tudo na nossa vida. E aí, Ventura, eu era muito novo, e dentro do plano médico ali que se apresentava, já não tinha mais jeito, eu ia ter que fazer um reparo cirúrgico aqui nos Estados Unidos, eu me lembro, que foi a opção dada pelo médico. Mas, pô, cara, não era fácil, ainda não é. Mesmo morando aqui, mas, assim, imagina lá atrás, década de 80. O Silvio falou, olha, eu não gostaria de vê-lo mais cabisbaixo, não combina com você, Lombardi. O que tiver que fazer aqui, financeiramente, nesse plano, nós vamos fazer. Eu estou te falando como teu amigo. Mas, do mais, peça a Deus, porque é ele que está conduzindo tudo, é ele que vai curar o teu filho e tal. Cara, ele pregou para o meu pai naquela época e se colocou à disposição. E eu fui curado, Ventura, assim. Esse problema nem tem nada mais, vestígio, enfim. Mas olha só como o cara tem a sensibilidade de chegar, como outras tantas histórias, né? E eu, diretamente afetado por isso, porque eu era a pessoa ali em questão que estava proporcionando essa tristeza do meu pai por conta da minha saúde, enfim. Entre outras tantas coisas, quando eu fui narrar o quadro na Sônia Abrão, SBT 21, 22, 23 anos, que foi pedido dele, e o Elias Abrão, que é o diretor, o irmão da Sônia, que você deve conhecer bem também, ele e meu pai conversaram, mas a pedido do Silvio. Quando você fica sabendo que é um pedido do Silvio, cara, você trava. Eu falei, pô, pai, mas é isso mesmo? Ele que pediu? Mas enfim, vamos para eu não ficar preso, travado. Eu falei, cara, pô, você tem que narrar um quadro lá que vai... Igual o vídeo show, lembra? Você vai destacar a programação, tem até no YouTube também, depois eu te mando aí. Eu fiquei um tempo lá com a Sônia, adoro a Sônia, o Elias, a Margarete. O Silvio pediu, ele queria que narrasse, ele falou, ó, vamos colocar o seu filho para narrar, e o Elias tal, foi quem me dirigiu, né? E ficar sabendo que o Silvio pediu esse negócio, cara, pô, imagina, era um troço assim, eu falei, meu Deus do céu. Essas histórias todas, né? E a sensibilidade do Silvio. Então eu cresci nesse ambiente. Meu pai me levava para o SBT quando tinha que gravar alguma coisa, porque o arquivo às vezes acabava molhando por conta das enchentes. Lembra da Vila Guilherme? Sim, na Vila Guilherme. Eu ia junto com ele, cara. Era a minha diversão. Vamos embora, vamos lá. Não tinha esse negócio de online. Hoje no microfone dentro de casa a gente grava e tal, no celular. Antigamente não, tinha que ir lá. Motorista do SBT ia buscar, entrava no carro do SBT e tal, ia para lá com meu pai. Voltava. Eu frequentava o ambiente de gravação do SBT. Não, assim, diariamente, claro que não, mas era um ambiente que eu frequentava desde criança, cara, conhecendo todo mundo. E meu pai rodava muito nos bastidores, na sala de produção. Ele gostava muito da parte técnica. E eu adoro isso. Eu também gosto de lidar muito com essa questão por conta disso. Então eu entrava em todos os setores do SBT junto com meu pai, e ele onde ele entrava. E eu vou contar uma para você que foi boa, na Vila Guilherme. Eu sou muito fanático por perfume, adoro, tal. Depois fiz até curso em São Paulo. Por quê? Vou te contar por quê. Um dia, criança, fui com meu pai, tinha um corredor, não sei se você conheceu, Ventura, na Vila Guilherme, que era das produções do SBT. Você fala lá embaixo, lá na embaixo. parte, porque depois ele vai lá para cima
Aí é Ali o quando- jornalismo lá no fundo, né? Lá em cima, os estúdios Não, e tal. Na Vila Guilherme? também tinha estúdio. Não, porque assim, me corrija se eu estiver errado. Os primeiros estúdios era, como você falou, naquela parte baixa, inclusive até que alagava. Isso, eram os Que era quatro mais, estúdios. mais próximo do Center Norte. Aí Isso. depois tinha aquela outra que era lá em cima, que eu não lembro o nome dela. Não era Perto lá em cima, da Casa não. São Paulo de Tinta, que era uma esquina Isso, ali. não. Era a parte de baixo aqui, ó. Na parte de baixo. Perto de onde ficavam os motoristas, a entrada do fundo. Lembra que tinha cancela É isso lá aí. no fundo? Ela, Sim. Lá no meio ficava a sala de produção, que era um corredorzão. Entre um Certo. estúdio e outro, acho que 1 e 2, ou 2 e 3, não sei. A sala de produção. À direita, à esquerda tinha a recepção, que era no meio do corredor, onde o Feliz fazia o Ipiririm e Pororom, lembra do jornal? Ela Sei. do Aqui Agora, né? Aí, Ventura, sala de produção. Ele entrava em todas as produções dos programas, e na Hebe, que era a produção era lá, estava reunião, não entre. Porque ele é meu pai, Hebe, cara, Hebe era uma figura, cara, meu Deus, Hebe Camargo. Que pessoa, que outra grande comunicadora. Eu não conhecia a Hebe, conheci nesse dia, era muito novo. Meu pai entrou e ignorou o aviso, a hora que a Hebe... eles eram assim, né? Hebe, só vim aqui para te apresentar o meu filho. Cara, aquele perfume que já exalava naquela sala, pô, ali foi uma paixão, assim, à primeira vista, amor à primeira vista pela Hebe. Quando eu entrei naquela sala, aquele cheiro de perfume, que eu sei lá qual era um Chanel da vida, eu acho. Mas, o Ventura, aquela mulher, cara, além da presença dela, e foi assim que eu comecei, eu falei, não, eu quero ser com a minha vida, eu quero ficar cheiroso igual essa mulher para sempre, pô. Foi por causa da Hebe Camargo, cara. Um dia que ele entrou lá na sala de produção e aquela simpatia lindinho, pega no... A Hebe era desse jeito. Era uma pessoa também incrível, né, Ventura? Eu não sei se você gostava ou não. Não, eu não conheci, mas a gente percebe, assim, que ela tinha... Eu não sei, como eu falo, as pessoas que a gente sente verdade na tela, que são realmente aquelas de verdade no dia a dia. Era a Hebe. Porque... A Hebe era isso. O Ratinho é muito disso. Ratinho é extremamente isso. Demais. Então, assim, eu estou contando algumas histórias lá da minha infância que você perguntou. Só da infância, para entender o que você viveu. Nunca vou esquecer, cara. Nunca vou esquecer também do Serginho Grosman um dia. Tava Valéria Valência, lembra a Globeleza? Sim. Eu era muito novo, ele estava lá no Programa Livre e tal. Ele parou a gravação para cumprimentar, porque o Serginho é um gentleman, né, cara? O Grosman. E aí ele parou para cumprimentar o meu pai. Foi quando eu conheci ele, ainda muito novo também. Foi lá, me recepcionou. E o Sérgio Malandro, puta cara, o Malandrovski, eu joguei bola lá no Malandrovski, cara, que tinha aquele chute pro gol. Então, tudo isso aí eu vivi na minha infância, vovó Mafalda, o Pedro de Lara, que era um baita de um coração fora do ar, todo aquele estereótipo dele, tudo conversa fiada, o cara era um doce. E Wagner Montes, esses caras, era com quem meu pai convivia. Eu cresci aí, ô Ventura. Pô, cara, isso aí é... Caraca! Na minha memória. Muito bom, cara. Eu sou muito feliz por isso. Muito feliz. E aí, eu gostei desse lance, né? O cheiro da Hebe. O cheiro da Hebe que te contaminou para gostar de perfume. Me contaminou, exatamente. Até Caraca. Hoje. A partir dali em diante, falei, não, cara, eu quero ser cheiroso para ser. Por causa da Hebe, bicho. A mulher era um perfume em pessoa. Além da simpatia e tal. Pô, demais, cara. Ao contrário do Silvio, né? Porque o Silvio parece que ele não gosta de perfume. Com perfume. Olha só, outro lance curioso. Eu gostava de passar perfume. O meu pai, pelo amor de Deus, você não venha passar os meus perfumes aqui perto. Quando eu tiver gravação com o Silvio, eu tinha que me isolar. Pelo amor de Deus, senão vai dar problema. O Silvio não podia com perfume. Nada. Ele o que era? Alergia? Tipo, ele não... Eu acho que sim. Eu acho que ele não se sentia bem com o cheiro do perfume e tal. E o meu pai nunca usou perfume por conta disso. Pra você ter uma ideia. Porque ele não se sentia bem com perfume. O cheiro do perfume. Eu acho que, assim, o meu pai dizia que ele não gostava de perfume. Não dava detalhes, mas que ele não podia muito com cheiro de perfume forte. Tá? Eu acho que era alérgico, né? Ou alérgico, ou sei lá. Depende, a pessoa tem uma crença ali de tipo, aquilo incomoda, aquilo pode trazer uma... tirar a atenção. Talvez pela voz também, porque a gente sabe que o perfume, o leite, essas coisas todas atrapalham, né? No andamento, eles são fortes, né? Da fluidez da voz e tal. E o Silvio era muito técnico, né? E até a Hebe, inclusive, quando para conversar com o Silvio, para chegar perto do Silvio, não usava o tal perfume, não, e tal, para segurar, respeitar o patrão. Era um barato isso aí, cara. Porque senão, imagina, a mulher vinha chegando, vinha 10 metros, vinha o perfume dela chegando. Assim, na frente, né? Ela vinha na frente. Pelo menos para mim,
Pô, impactou, até que impactou na minha vida, cara. E nesse crescer aí junto da comunicação, não tinha né, como você escapar disso aí. Você foi estudar comunicação? Você foi estudar... Sim. Você foi estudar o quê? Jornalismo? Rádio TV, jornalismo, tudo isso. Porque, na verdade, eu precisava... O meu pai vinha de uma leva daqueles que genuinamente se davam bem, eram os ícones e tal. Eu disse, não, eu preciso me preparar tecnicamente. Aí foi onde veio. E teve um período da minha vida que depois eu participei de banca de TCC, que foi uma coisa que meu pai nunca gostou, lá no IMES, com o Beto Kerr, do canal Net Cidade, com quem eu trabalhei muito tempo. Eu ia fazer banca de rádio e TV, de projeto escrito e projeto também de montagem de programas e tal, para rádio e TV. Participar da banca, normalmente, me trazia uma satisfação, porque, assim, nem tanto pela formação acadêmica e tal, mas por tudo que eu aprendi com meu pai, desse universo lá dentro mesmo, da televisão, que a gente trocava com os alunos, cara, sabe? Então era um período muito bacana, era uma vez por ano, e isso aí valeu muito a pena. Eu fiz, acho que durante 5, 6 anos, até bem próximo aí do período que eu vim para cá, e o Beto Kerr, que era um dos professores lá do IMES, lá em São Caetano, que agora é USCS, né? Onde meu filho se formou em Direito também, o mais velho. Então, assim, eu gostava muito dessa parte. O meu pai veio de uma outra escola, daqueles que eram sábios da comunicação e tal. Mas depois, como tudo hoje, ô Ventura, você acabou de falar um negócio importante, das adaptações, das ferramentas e tal. A gente precisa evoluir, a gente precisa. O Ciro César, que tem a Rádio Oficina, que, cara, é um trabalho que eu valorizo, aquele cara é um outro gênio, aquilo que se propõe a fazer, de ensinar no Rádio Oficina. Tanta gente que ele formou, que ele descobriu. E antes de vir para cá, eu deixei um curso lá online para ele, um grande amigo, um grande Ciro, um grande abraço. E assim, esse lado também muito me encantou, sabe? Por ter aprendido com meu pai, o Silvio, mas de levar alguma coisinha, ser uma ponte, de repente, sei lá, não diante do meu crivo, mas daquilo que eu ouvia dos caras. Eu estava lá diretamente. Então, eu gostava muito de fazer isso. Portanto, com certeza, procurei sim, a formação para aprender tecnicamente, que foi algo que meu pai não teve. E nem o Silvio, esses caras, repito, eles nasceram com isso. E a gente precisava se aprimorar e tudo mais, e formar na área, né? Então, Lombardi, mas assim, é isso que às vezes me traz uma curiosidade assim absurda, né? Uhum. O que, tudo bem, é a vida que vai moldando, apesar que o Silvio também, desde muito cedo, participou de concursos de locutor, né? Desde lá do Rio de Janeiro. Então, sei lá, você vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que o público gosta, o que não gosta. Mas pergunta meio técnica, assim. Eles eram... Faltava alguma coisa para eles? Faltava alguma coisa? Porque assim, ó, vamos lá, eu sou da seguinte opinião, que é isso que às vezes a molecada não entende. Eu falo que a academia, o livrinho, ele não criou nada. Ele colocou em processo aquilo que já existia na vida. Tá. Você entendeu? Boa definição. A técnica não nasce espontaneamente. Sim. Ou, sei lá, um professor fala, agora falar desse jeito vai ser mais importante para esse tipo. Não. Percebe-se que aquilo funciona e aí vai criar um catálogo e um processo e uma técnica sobre aquilo ali. Esses caras, tipo o seu pai, o Silvio, o Fiore, ou como você falou, da rádio lá, né? Eli Correia. Osmar Santos. Esses caras, eles faltava alguma coisa técnica para eles que eles poderiam se beneficiar? Não faltava. Então, não faltava, mas tem um detalhe. Os demais que vieram na sequência, nem todos foram, aliás, a minoria, Osmar e tal, poderia até ter talento para tal, mas eu acho que a tecnicidade de você fechar um roteiro, uma pauta tal, foi muito mais importante depois que foi ampliando a área, quando você foi mais profissionais. E aí, se você deixar os profissionais todos avulsos, soltos e tal, talvez não seria tão legal para de repente se realocar em uma outra área. Então, porque a gente está falando aqui de nomes que acabaram sendo os precursores e tal. Então, assim,
é um caminho diferente, sabe, o Ventura? Eu já notava isso aí, cara, da minha geração, da minha época, para do meu pai, do Silvio. Existia uma quantidade maior, mas dentro de um espaço mais reduzido para esses nomes que você falou, não faltava, não. Mas eles já tinham preenchido um lugar que seria difícil outras pessoas preencherem. Então, aí a questão técnica de uma produção e tal. Talvez a questão acadêmica ajudou para você ampliar e encurtar, talvez, o incluir os tempo. profissionais, em várias áreas e setores, entende? E encurtar. Eu acho que assim, a teoria ela encurta o tempo. Isso, né? Perfeito. Muito eu bom. acho que, por exemplo, sei lá, né, o seu pai, o Silvio, faziam isso todos os dias, faziam às vezes de forma empírica, fazia o circo, fazia isso, fazia aquilo, ia para a rádio. Então, eles iam acertando, eles iam vendo, pô, aqui casou, aqui não casou, eu via a reação do público, eu via a resposta. Tanto é que eu tenho uma teoria, né? Eu tenho uma teoria que os grandes comunicadores, eles têm a habilidade de... Por isso que eu acho que o Silvio e outros tantos aí, eles gostam do programa de auditório, e não só o gravado, e não só aquele que é um pouco, só para dizer que está ali, mas ele ter o feedback de se entrou ou não. Eu falo assim, bateu ou não bateu. E ele consegue ter o feedback na hora. Verdade. E ele vai arrumando aquilo, ele vai... tanto é que uma coisa que eu falo assim, que para mim é uma aula ali, é a história do bambu. Né? Ali é uma aula, cara. Sem dúvida. Cara, ali é uma aula. Porque imagina, o cara ao vivo, e a menina fala, e o bambu? O bambu enfia no seu cu, ele... Boca suja! E ele devolve a brincadeira com ela. E depois tampa a boca dela e sai cantando e girando. Aí você fala, cara, é uma aula. É isso. Isso a formação acadêmica não dá, não. De fato. Essa questão do tino e tal. Não, é a vida. É a faculdade da vida. Que eles tanto gostavam de dizer, né? Meu pai falava muito da faculdade da vida. Mas eu não acho que a tecnicidade, ela tem atrapalhado, de repente engessado. Não. Você usou uma definição ótima. Ela encurta. Nem todo mundo consegue, inclusive no espaço que tem para trabalhar, fazer dinheiro, ser profissional e poder errar como eles puderam para aprender e tal ali, como os comandantes da situação. É diferente. Então, foi importante o processo. Não, hoje, claro, o processo... né? Até, mas... Assim, por conta das várias adaptações. Acho que a internet quebrou um pouco desse paradigma e tal, mas era importante, sim, Ventura. Sobretudo na minha época, eu acho que, assim, muito se falava. Meu pai mesmo diz isso para mim, sabe? Para você entrar em outras áreas, que não só aquela artística, né? Para de repente, você gerir e fazer gestão. Já não é a mesma coisa, entendeu, Ventura? Sim. Não é a mesma coisa. Não, saquei. E aí você começa a trabalhar com o quê? Porque, assim, um passarinho verde me falou que, pô, você já foi treinador de técnico de futebol. Foi. Né? Pô, ganhamos títulos aí na várzea, bastante. Então, pô, e como você falou, e foi comentarista, e foi locutor. Me dá um pouco do seu popurrí, assim. Você começou... Primeiro, você tinha um grande professor em casa, e aí o seu pai ainda te levava para conhecer Hebe, para conhecer Silvio, né, o Sérgio Malandro, Vovó Mafalda, o Pedro de Lara, Que Maravilha, cara, só gente da comunicação nata ali. Mas aí você vai para o mundo começando a fazer o quê? Rádio. E fazendo o que na rádio? Então, lá no começo, o meu pai ele fazia o seguinte: vem aqui comigo, hora certa, ele falava e repita, modelo Jovem Pan, eu falava, desde criança. Aí, beleza, estudando ao mesmo tempo e tal. Eu matava a aula, cara, para poder ir para o estúdio de rádio. Meu pai falou: você não fala para tua mãe, senão não deixo mais você ir comigo e tal. Hoje a gente dá risada disso. Mas assim, cara, eu consegui... me manter na escola, tá? Era de vez em quando, porque essa era a minha vida, minha paixão. Você fala escola quando você era moleque? Quando era moleque, exato. Tá. E aí eu ia pro rádio. E muito novo, lá na Rádio ABC, o meu padrinho era o dono da 97 da Rádio ABC, que era o Antônio Constantino Neto. Que hoje é a Energia 97? Hoje é a Energia 97, exatamente. Tá. Era no ABC a rádio, no prédio redondo ali na Pereira Barreto.
tinha o Kid Vinil, tinha o Ciro Bottini, Puta, Sandro Kid Anderson. Vinil, Olha aí, cara. Estamos falando aqui de lendas do rádio, né? Então, veja, e a Rádio ABC, que era o AM do grupo. Então, eu gostava muito de fazer mesa de som, a sonoplastia, e apresentava os programas. Aí o Homero Salles, que era esposo... meu Deus, me fugiu o nome, agora ela vai ficar brava comigo, cara. Enfim, da filha do seu Newton Espíndola, que era sócio do meu padrinho, apresenta um programa das mais pedidas. Tá, as 8 mais pedidas, só que eu fazia mesa para o esporte. O futebol sempre teve ligado à minha vida. Eu cresci em beira de campo, de futebol amador por causa dos meus tios, entendeu? Joguei futebol no Santo André, fiz uns treinos no Corinthians, lá na época do Vicente Mateus, e eu não sou corintiano, tá? Mas o meu pai foi convidado para inaugurar a Fazendinha, aquele busto do Rodrigo de Gasperi, lembra? Daquela confusão que teve e tudo mais. E o Neto era muito amigo do... Os jogadores do Corinthians escolheram o meu pai para ser o locutor, e meu pai palmeirense, cara, de carteirinha, assim, mas pelo respeito e tal, porque ele respeitava. Então o futebol sempre teve na minha origem. Desde de lá de trás, em campo de várzea. Eu cresci no terrão, velho. E aí, essa paixão pelo futebol e o amor sempre teve ali, paralelamente ligada a esse mundo artístico de rádio e tal. Então, quando eu fui fazer alguma coisa, primeiro eu fui apresentar programa de rádio, mais pedidas, rádio comunitária, fazia uma na Zona Leste, a gente teve uma no ABC, naquele projeto do Sérgio Mota, que não virou, que era projeto igual aqui dos Estados Unidos, dos translators, de FM e tal, lembra disso? Que ele tentou ir no Brasil, não funcionou, enfim. E aí eu fui para o rádio muito cedo, fazendo FM pra caramba, AM, na Rádio ABC, lá na Baixada e tal. Então, isso tudo foi muito natural, foi uma engrenagem, né? Então, eu não me vi fazendo outra coisa. Eu fui empreender depois que eu tive filho, montar loja de roupa, essas coisas, transporte. Você foi se enfiar em outras coisas? Fui, cara, fui. Arrumado, loja de cama, mesa e banho, que eu tive uma sociedade com a minha prima. E aí como é que é? Cama, mesa e banho? Esse banho, que foi o último business aí que a gente teve, a minha prima era sócia da minha esposa e tal, Life Homeware chamava, antes de eu vir para cá. Mas isso tudo, na verdade, foi tudo em paralelo, Ventura. Eu sempre de rádio e também de televisão, muito mais de rádio, sabe? Sempre, sempre. No canal Net Cidade, onde eu fiquei durante 15 anos lá no Lente Esportivo, que era o debate de segunda-feira esportivo, que aí era o lado jornalístico da história. Então, isso foi se desenvolvendo durante a minha vida, cara. Meu processo de vida, eu me vi dentro disso o tempo todo. Eu nunca estive em outro lugar, a não ser aí. O futebol, o rádio, a televisão e por aí vai. E aí, como a gente falou, você foi técnico, treinou as equipes tal, e sempre estando junto dessa... do esporte, do futebol, ou dentro do campo, ou na beira do campo, ou na cabine de som ali. Exatamente, como comentarista e posteriormente narrador. Então, apresentador de programas. Isso, também. Cara, já aconteceu de você aquelas histórias de tipo, receber mensagem de ouvinte que tipo de você perceber que a pessoa, tipo, a última esperança dela era o locutor da rádio? Sabe? Você falar, o cara tão solitário, que acaba desabafando ali com aquela pessoa que se tornou íntima, né, dele. Sem dúvida. Sempre. E assim, é uma das coisas que mais me encanta ainda na comunicação e no rádio. Essa proximidade e essa intimidade que você cria com o ouvinte, que passa a ser o seu fiel amigo de todos os dias e tudo mais. Vou te contar um exemplo recente, vivido aqui nos Estados Unidos, e eu tenho até aqui na minha mesa, não sei se eu tenho aqui para te mostrar aqui, Ventura, mas eu vou pegar e vou te mandar, cara, o envelope, eu fiz uma limpeza aqui, a gente recebe cartas de um presídio da cidade de Wappel, que é ao lado de Foxborough, que é a cidade que abriga o Gillette Stadium, que é o estádio do Patriots e do Revolution, onde eu estou toda semana narrando o jogo. Esse presídio tem muita gente assim da imigração que você sabe, né? Antes de ser deportado, passa por lá, ou comete crime aqui, sobretudo. A rádio ela tem um cunho religioso importante, principalmente de fé, de restauração, porque o nosso principal pilar é a fé. A rádio ela é híbrida, tá? A nossa rádio aqui na América. Porém, ela é da Igreja da Graça, é do missionário, de um grupo que trabalha na restauração das pessoas, através da palavra de Deus e tudo mais. Perfeito. E os pastores aqui são os comunicadores também. O missionário ele tem
o lema de levar a palavra de Deus, independentemente de ser do ministério dele ou não. Tanto é que ele voltou para a televisão, para a Band. Ele tem essa comunicação falando de Jesus, facilitada, é dele, é o ministério dele. Um dia, o pastor Glauber me chamou e falou, olha aqui, ó, carta do presídio aqui, brasileiros e tal. Eu comecei a ler a carta, o cara começou a descrever, porque lá no presídio, curiosamente, o único canal de comunicação que eles têm é o rádio. Ele falou, é um radião aqui que eles deixam pra gente, pros brasileiros, tá pensando que a gente gosta de rádio e tal, são várias nacionalidades. E eu fiquei sabendo depois que essa cultura de carta do presídio aqui pro rádio aqui dos Estados Unidos já existia, depois forte. parou e a nossa rádio trouxe de volta. Olha que Tá. coisa fantástica, Ventura. Você está nos Estados Unidos, se comunicando na sua língua português, que não é nem a primeira nem a segunda língua aqui do país, para uma comunidade que é grande, dos caras que estão num presídio e que te ouvem, cara, e que já falaram, olha, eu pensei em tirar minha vida, mas ouvindo as pregações, as palavras, às vezes uma frase do esporte me animou, cara, me deixou. E um camarada, um dia falou que eu fiz um comentário dentro de uma passagem do nosso esporte, falando do Neymar. E ali eu expressei uma opinião e tal, apresentando o programa, que ele falou, cara, aquilo me atinou para um detalhe, daqui a pouco vem a hora de refletir, que de hora em hora a gente tem aqui. Esse cara saiu do presídio depois de 3 anos. Sabe onde ele veio? Na igreja. E o prédio da igreja, o prédio da rádio no mesmo prédio da igreja. Aí o Mário, que é esposo de uma pastora aqui, falou, ó, tô trazendo aqui o fulano de tal. Ele contou para mim isso, eu levei para o ar. Nesse dia o pastor estava no carro ouvindo junto com o vendedor aqui, o diretor comercial. Eu falei, cara, vem no ar falar isso aqui. Porque assim como você, tem algumas pessoas que estão ouvindo nessa mesma condição. De repente nem presos estão, então... E fora o que o pastor ouve aqui nas orações que ele faz todos os dias, pastor, eu quis me matar e tal, e a rádio. Essa foi uma experiência que até hoje eu conto isso para você, cara, eu me arrepio, e eu guardo todas as cartas aqui. É que agora, infelizmente, eu fiz uma limpeza, não sei onde é que tá. Sim. Mas eu vou te mandar, Ventura. Olha, isso é tão forte, mas é tão forte aqui, especialmente nos Estados Unidos, o cara tá sem a família, se vê numa situação, às vezes comete um crime, cara, eu não sei, infelizmente... sabe, não cabe a nós julgarmos, enfim, o julgamento é de Deus, o cara está cumprindo, está tudo certo, mas ele está te ouvindo, você vai levar qual palavra para esse cara? É o que você faz, é o que você tem dentro de si para levar. Então a magia, isso eu passei, você perguntou, eu estou te respondendo de uma experiência aqui, que eu já vivia lá no Brasil e tal, mas aqui foi tão forte a ponto de eu me encontrar com um cara que ouviu num presídio, e depois veio aqui falar para mim, cara. Eu fiquei assim, congelado, igual o Biden, eu fiquei na frente do cara. Falei, pô, bicho, eu não sei. Olha que loucura isso, uma atmosfera. Em outro país isso ganha, acho que uma dimensão até maior. Para mim, pelo menos, foi assim, sabe, Ventura? Olha para você ver como essa magia no entorno dessa... A responsabilidade da comunicação, que a gente né? tem, cara. Também. Para uma e para 1 milhão, não importa, mas a comunicação tem que ser a mesma. Tem que ser com a mesma responsabilidade, né, Ventura? Vou contar um feedback para você. Tá. Eu, no início, eu até falava muito palavrão tal, e aí... Opa, quer dizer, várias... são 2, desculpa te interromper. Super empatia, tá? E eu fui curando esse meu linguajar de palavras de baixo calão durante um tempo, totalmente identificado com você. Legal. E Desculpa. não sei, na realidade é o seguinte, cara, eu sei. Pode parecer até carola, mas isso é a porta do capeta, cara. Uhum. Pode até parecer que é uma coisa, né, mas não é. As palavras, elas têm significado, elas têm poder, elas têm peso. E eu lembro que as pessoas falavam assim, não fala palavrão, tal, não sei o quê. Até nas minhas palestras mesmo, tal. Eu falo alguma coisinha quando e nem é palavrão, é um específico, que eu nem vou falar aqui, mas é um específico, quando está dentro de um limite de um stand-up ali, mas eu não falo mais. E por conta daquele meu bordão, beba água, beba muita água, que eu brinco, você não tem ideia a quantidade de pessoas que falavam assim, os meus filhos te ouvem. Tá vendo? Os meus filhos começaram a beber água, criança começou a beber água, criança que não gostava de beber água. Que legal. E aí uma outra coisa, que daí a gente acho que já descobriu, que é a musicalidade, e me mandavam vídeos de crianças, às vezes bebês,
que estavam olhando assim para a mãe, aí a minha voz começava e a criança parava na minha voz. Tá vendo? E parava e ficava me ouvindo ali. Olha que legal. Animal. Olha. Animal, como botava eu, o bichinho parava e ficava olhando. Então, deve existir uma musicalidade, deve existir alguma coisa. Mães de autistas. Teve uma que me emocionou muito, que ele era não verbal. Olha que doido. Ó, é complicado, até emociona. Porque assim, imagina, o cara é um autista não verbal. E aí as duas primeiras palavras dele, sabe qual foi? Não minta pra mim. Não minta pra mim. Olha isso, cara. Então ele fala, não, e eu, sim. Então ele falava não e sim com a tonalidade que eu falava o não e o sim. Que ele achava, sei lá, interessante, bonito de falar. E foi as duas primeiras palavras que ele verbalizou. Tá vendo? Era o não e o sim, né? E aí... E eu falei, caraca, né? Eu falei, onde isso vai chegando? Aí uma mãe lá no Japão me manda um vídeo de um menininho que falou assim, cara, meu filho só bebia refrigerante e agora ela olha, igual o tio Ricardo, beba água, beba muita água, e aí bebendo água pra caramba. Pô, que maneiro. E aí, é como você diz, né? Aonde vai chegar? Aonde chega? E uma coisa que eu tô me admirando bastante também, comentando com você, porque você é um cara da voz, você é um cara da comunicação, as pessoas estão me reconhecendo muito pela voz, e eu tô achando isso o máximo. Então, às vezes eu tô no elevador, eu começo a falar a pessoa, você é o cara do Não Minta Pra Mim? Então não me reconheceu quando eu entrei no elevador, mas conheceu quando eu comecei a falar. Tá vendo? Eu estava num banco também, lá em Portugal. Sentei num banco de praça, estava minha esposa lá, pessoa do meu lado, eu lá. Aí, de repente, eu falei assim: olha esse pôr do sol, que coisa mais linda. Ela, eu conheço a voz. Então é tipo assim, a pessoa, eu conheço a voz. Isso. Aí ficou olhando. Falei assim: você é aquele cara. Não minta pra mim. É isso. E sua voz ela é muito forte, ela preenche, é o que eu estava te falando lá atrás. Você vê muito legal essa situação. E você falou algo que é o seguinte: as palavras que não edificam, elas marcam também. Se você falar bastante, vão marcar. Por conta de você ser o interlocutor. É melhor tirar. Concordo plenamente com você, cara. Concordo. Eu não conhecia a palavra. E a gente vai encontrando durante um tempo que a palavra tem poder. É o que a gente fala dentro de casa, é o que a gente começa a levantar dentro de casa. Cara, isso é muito da Bíblia, que é hoje, e graças a Deus, o que conduz a minha vida e a vida da minha família. Então a gente tem que praticar. Tem que praticar. Você está certíssimo. Super empatia eu tive agora com o que você falou, porque eu sou de família italiana. Pô, imagina, cara. Entendeu? Katsu é o mínimo que você pode... Pô, é o tempo mínimo, todo. É o mínimo. E aí... Katsu, na realidade, é ponto de exclamação, né? Exato, Você precisa, Tina. Minha esposa me ajudou muito a falar, amor. Pô, ela nunca falou se ela é diferente, tal, embora seja italiana também, descendente. Ela fala, não, você influencia muito, tal, dentro de casa. E é verdade, cara. Entende? Então, assim, quando você vai enxergar que lá na frente você vai construir, de repente, esse cara que me ouviu na cadeia, se ele me ouve falando uma bobagem, um palavrão, primeiro que eu estava no ar, eu não ia, mas alguma coisa que expressasse a condução para um lado mais, assim, espirituoso, talvez ele não teria sido impactado, ou teria, mas de outra forma. Olha aí, cara. Verdade. Entende? Não, muita verdade. Ventura, então, a gente tem que ter responsabilidade, cara. Eu sei que seu tempo tá corrido, mas eu preciso... Pô, nós estamos indo, não bateram na minha porta ainda, fica tranquilo. Eu tô gostando pra caramba. Por mim, eu ficaria com você hoje aqui o dia inteiro, velho. Muito bom. Não, obrigado. Mas eu vou respeitar o seu dia, o seu horário. Eu queria ver essa como você disse, essa aura aí, e isso daria também, a sua experiência com o Silvio Santos, provavelmente daria um programa inteiro. Mas muitas pessoas, quando falam do Silvio, falam como você disse, né? Quando ele te incumbiu de fazer a locução e você falou que deu aquela... existia isso mesmo? Ele era um cara de presença, assim, Demais. Existia algo diferente que as pessoas, tipo, é o Silvio, tipo... O que era isso? Como é que você traduz? Primeiro, um cara que, porra, era amigo do seu pai, então, sei lá, existia, acredito, uma intimidade
de se conhecer há 40 e tantos anos, Sim, claro. mas você ali, como você sentia... Como é que era a relação, por exemplo, do seu pai com o Silvio? Era uma relação hiper mega já de amigos? Existia uma patrão? E aí, patrão? Tipo, como é que era isso aí? Interessante você ter falado sobre isso, porque assim, ó, o meu pai, eu até falei isso aí no bate-papo, numa entrevista, não me lembro para quem foi, mas assim, vou te passar também. É porque eu cresci ouvindo isso e senti, absorvi isso. O meu pai nunca teve relação de funcionário e patrão com o Silvio, embora ele sempre respeitasse a hierarquia por conta da conduta do Silvio. Veja o lance como não é fantástico. Pois Eu é. nunca, se aconteceu, Ventura, e o meu pai tenha falado, me desculpa, eu não lembro. É que eu tenho boa memória. Eu nunca vi meu pai chegar em casa e falar assim, cara, hoje o Silvio me tratou como se eu fosse um lixo. Tudo bem, foi me orientar. Eu nunca ouvi meu pai falando de uma orientação do Silvio para ele, para você ter uma ideia. E de me colocar lá embaixo, cara, a ponto de meu pai falar assim, pô, eu não tô com vontade de trabalhar, mas vou porque sou profissional. Nunca sequer na minha vida. Nunca. Tu fala, pô, cara, que coisa impressionante. Então, assim, só que o respeito que meu pai tinha por não perder um horário, por se preparar, fazer gargalho, como é que o Silvio vai me enxergar se eu chegar com essa voz desse jeito? Até que teve um período que ele teve um afastamento, tá na Veja, tudo, mas você deve saber disso. Ele teve um nódulozinho por conta do cigarro. Meu pai fumava. Infelizmente, durante muito tempo ele fumou. Só fumava à noite, não fumava no SBT. Quer dizer, não resolvia nada, mas ele, por respeito ao Silvio. Enfim, e assim, cara, o respeito que ele tinha, sem uma diretriz ou uma conduta de supervisão assim, nada, cara. Nunca ouvi falar. Mas o respeito era na conduta profissional. Ele conseguia se impor como um patrão, mas um líder espontaneamente, cara. Isso era dele. E todo mundo que trabalhava tinha o mesmo respeito e eu nunca ouvi uma conversa. Bom, você também não deve ter ouvido, senão vazaria. De uma. Como é que hoje se fala de uma assédio moral, vai, dentro do trabalho do Silvio para com alguém e tal, entendeu? Um esculacho, né? Um Aquela esculacho. coisa pública de. Embora eu soubesse de algumas indisposições dele com Macrini, meu pai, pô, o Silvio hoje mandou o Macrini embora de novo, amanhã ele está de volta, 20 vezes, que ele amava o Macrini e tal. Mas acho que é por conta mais daquela relação diretor que ele tinha, quando ele pensava um diretor para ser diretor dele, imagina o quanto ele não tinha que confiar nesse cara, entendeu? E não vamos também fantasiar aqui que a vida com o Silvio Santos era um mar de rosas todo dia. Claro que não. Isso não existe, pô, com ninguém. Com ninguém. E essa é a segunda parte, assim, que eu ia te perguntar, porque acho que é aquele que as meninas até criticaram demais, as filhas, né? Acho que é o Rei da TV, que tá na Disney Plus, que mostra muito ele, porque eu imagino, né? É um cara que, como você falou, tinha que resolver isso, resolver aquilo, é Ibope, é isso, sei lá, problemas acontecendo, e aí ele liga a câmera. Tinha muito isso de tipo assim, você encontrar o Silvio empresário, o Silvio de repente discutindo alguma coisa e tal, e na hora que ligar a câmera ele passou a mulher dele com câncer, definhando. Então imagina aquela coisa, ou aquela briga com a Globo, ou pega ou não pega a concessão. Total. Cara, mil e uma coisa, assim, empresariais. Pô, se a gente que teve umas lojinhas já dá úlcera, imagina um cara com o império daquele, as buchas de canhão que aparecia, e aí todo domingo, ao vivo, tipo... Ei, vamos sorrir. Tinha essa transformação de... Agora ele tá no modo Silvio. Você chegou a presenciar isso, não? Total, direto. E o meu pai pegava muito disso. Demais. Meu pai poderia ter problemas pessoais e tal. Chegava no microfone, era o mesmo sempre, cara. Aprendendo com o Silvio. Chegou ali, se transforma, muda a chavinha, vamos pra frente. Mas você via isso acontecer, tipo, dele estar com o semblante muito pesado, sim, andando, sei lá, no corredor, saindo de cama. Com o Silvio, sim, até em momentos específicos, não com o câncer da esposa lá, porque eu não peguei isso aí. Sim, claro. Mas no momento em que o Baú, não sei se você se lembra, o Baú teve uma transição, que foi quando ele lançou o Pan-Americano, naquele período lá, pô, você falou, o cara que tá no operacional e é o maior animador de palco do Brasil, pô, como é que é? Difícil isso, cara. Por mais que seja o Silvio Santos, né? Então eu percebi muito nesse período aí. E a repercussão em casa com meu pai, o Silvio não estava bem.
a ponto de ele conseguir notar um dia lá numa frase deixada pelo Silvio, mas quase que imperceptível, só quem estava do lado dele podia notar, né? Mas tinha também, tinha, mas muito pouco. A transformação que ele conseguia fazer quando ligavam as luzes, né, que é o dito popular, enfim, era impressionante. Acho que ele foi o criador disso, não foi, tá? Mas ele representou bem o Ventura. Foi o que melhor representou, acho isso. Que é aquela situação de tipo, cara, tô resolvendo 1000 coisas aqui, vai, vamos entrar. E tipo, exato, o sorrir e cantar, né? Aquela coisa do. exato. E aí vamos entrar, agora é a hora do show, depois quando apagar as luzes eu vou resolver os problemas de novo, né? Exato. Tanto é que ele teve esse período aí que ele falou com meu pai, não esmoreça não, porque não combina com você, eu vou te ajudar no que for preciso, está na questão daquele meu problema de saúde e tal. Então, quer dizer, sim, ele era imbuído desse espírito, né? Fantástico. E tem várias histórias, né, de realmente ele ser assim, como você falou, acho que não foi uma, nem duas, nem três, de ter esse lado humano de, cara, o que o dinheiro precisar, a gente compra, o que o dinheiro precisar, eu te ajudo, eu faço, vamos para cima. Isso. Ou como se você falou, se não tiver, embora, vamos buscar por ele e tal. Entendeu? Não, vamos trabalhar para. Porque sempre foi da cultura dele, né? Arregaçar as mangas e vamos em frente, vamos conquistar. O Silvio era muito isso. E ele preservava muito aqueles do início, né? Muitas vezes os caras que trabalhavam no início, esse cara vai ficar comigo. Valorizava muito. É aquela história da expectativa, de que para alguns isso sempre vai ter. Poderia ter sido. Mas, cara, o histórico é de valorizar e ajudar, claro, de uma forma ou de outra, sempre quem está do lado. A gente tem as exceções, é óbvio, deve ter 1000 histórias, de 1000. Você conta 3 aqui, você tem 996 que são positivas, né? Não dá para você. E daqui das rádios que você está tocando e tudo mais, você falou diretor artístico e tudo mais das rádios, o que você tem alguma coisa que você quer consolidar? Tem alguma... acabou de casar a filha, né? Tem alguma... Ou tá já botando a barba de molho? O que você está querendo? Olha, Ventura, eu vou te dizer uma coisa, cara. É tão intenso o dia a dia aqui. Eu hoje estou aqui sempre à disposição do nosso Big Boss, que é o Pastor Glauber, que é o cara que comanda todas as operações e que confia em mim dirigir aqui em vários setores uma parte da rádio, tocar uma parte da rádio que é fundamental, que é importante. E eu levo isso com tanto carinho, com tanto empenho aqui na América, cara, diante de um propósito para minha família, porque assim a rádio ela se mistura com a igreja, que é a congregação onde está minha esposa, minha filha, o meu filho no Brasil que está indo bem, está com o escritório dele de direito e está querendo vir para cá, e está exercendo direito, está com o escritório de advocacia, está exercendo direito, quer vir para cá, voltar e tá. Isso tudo está lindo. Minha filha, poxa, casou com um menino que nós ganhamos um filho aqui, um menino cristão, que eles se encontraram lá na Califórnia, no Cinco Riders. O meu genro é inglês, cara, família inglesa. Eles foram para um programa de uma faculdade cristã que tem na Califórnia, e lá minha filha se encontrou com ele, assim, a família tão abençoada. E, assim, minha esposa, hoje eu estou aqui com a minha mãe, que está no Brasil, mas que vem para cá, a igreja, Cristo, que, assim, cara, eu não quero mais muita coisa, não. Eu sei que a gente tem que ter a visão de que o que Cristo tiver de melhor para mim, eu quero ter na minha vida, mas, assim, eu hoje vivo uma vida que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou tão feliz, cara, eu não tenho a minha obsessão e a ganância pelo dinheiro, embora eu corra atrás sem hipocrisia para buscar por uma condição melhor, assim, claro, a América é isso, mas o meu foco, cara, é esse, é ter uma vida baseada naquela tranquilidade, aquela paz que só Cristo consegue te dar, Ventura. E eu vivi tanta coisa na minha vida como ímpio, que, assim, cara, eu só sou muito grato a Deus e que isso continue. Vem aí minha netinha primeira, a Helena, né, do meu filho Gabriel, e eu vou falar para você, cara, que as minhas aspirações são essas, continuar diante da palavra, eu sei que vou errar pra caramba ainda, porque nós somos falhos e seres humanos assim. Hoje a minha vida é essa, eu estou tão bem aqui na América, cara, junto com a minha família, minha esposa, os meus filhos, com a igreja, a congregação, os amigos.
e fazendo tudo aquilo que a gente gosta e trabalhando muito. Eu não paro para pensar ainda em sonhos e metas, porque eu estou realizando tanta coisa. E quando é de Deus, a gente não fica assim criando, né? Metáforas e, poxa, eu preciso ter isso aqui. É claro que isso vem no contexto de você ir conquistando coisas materiais. E tem que ter, porque se você não tiver isso aí, cara, você não vive uma vida de prosperidade, mas a grande prosperidade está realmente em você conseguir no teu dia a dia procurar viver mais ainda naquilo que Cristo coloca para você como um exemplo. Aí tudo lhe completa. Se você consegue ter isso, juro para você, Ventura, tudo que você passa a ter, a absorver, é de complemento, é de total complemento, cara. E aí vai natural. Concordo. Como você falou, às vezes é difícil a gente entender isso, perceber isso e entender essa temperança, né? Perfeito, temperança, isso. De você buscar a parte que te provoca biologicamente, a parte do mundo, sim, e a parte de Deus, a parte espiritual, né? E acho que quando você encontra essa eu falei até hoje de manhã na minha caminhada que eu gosto muito daquela citação de acho que é Santo Agostinho, que ele diz assim, trabalhe como se sua vida só dependesse disso, certo, e ore como se sua vida só dependesse disso. Né? Depois alguém aqui embaixo me corrija se a citação é de Santo Agostinho, mas e eu acho que essa é a temperança. Eu acho que ele fala, não largue tudo. Eu acho que quando as pessoas, eu acho que é de uma mesquinharia ou até de uma blasfêmia ou até de uma preguiça quando as pessoas largam tudo na mão de Deus. Eu acho que, sabe, tipo, Deus vai prover, Deus vai fazer, fala, porra, bicho, sabe, Deus já te deu tanta coisa para você fazer, te deu uma consciência. Deus vai prover mesmo, mas ele precisa testificar a tua fé, aquilo que você... Cara, a vida com Cristo e a vida de uma pessoa que tem fé em Cristo, ela tem que ser muito dinâmica, irmão. Só vem a nós esperando, isso aí não agrada a Deus, não, de jeito nenhum. A Bíblia diz isso, historicamente. Exato, tanto é que os apóstolos não ficaram sentados esperando que viessem ouvir as palavras, né? Ele saiu pelo mundo para provocar a fé, né? A fé não aconteceu por milagre, a fé aconteceu por provocação, né? E saber que, eu tenho aqui, aliança contínua com Deus, porque, cara, chegou no estágio, não, agora eu tenho a minha salvação garantida. Meu irmão, esquece isso aí. Você vai para o resto da vida falhar. Deus olhou lá de cima e falou, não vejo um justo, por isso você tem que buscar por sua salvação. Davi, que foi o segundo coração de Cristo, não estou pregando não, porque eu não sou pregador, mas estou falando da minha experiência com Deus. E olha que eu tive perto da morte com tanta coisa errada que eu já fiz na minha vida, que eu errei pra caramba. Comigo mesmo, não com ninguém. Nunca cometi erro de falhar com pessoas, não, tá? Entendo. De crime, nada disso. Mas falhar comigo, das coisas de ímpio que fazia. E se isso eu tiver até o fim da minha vida aqui, essa vontade de a cada dia aprender como falho que você para sempre e seguir essa palavra na América, não pega... Eu estou feliz assim, Ventura. Pergunta que não quer calar, para finalizar. Vamos lá. Qual é o sentido da vida? Pois é, hoje, para mim, é aquilo que eu estava te dizendo, o sentido da vida é buscar pela salvação a cada dia e saber que quando... Como diz a Bíblia, louco se hoje pedires a sua alma, quando Jesus chamar, que a gente esteja no caminho, viu, Ventura? Porque esse, para mim, de fato, hoje é o principal sentido da vida. E não há nada que supere isso. Nada, nada, nada. Dinheiro, luxúria, carinho, simplicidade, humildade, nada supera esse poder, essa conexão que a gente possa ter com Deus. Em busca dessa eterna salvação. Esse, para mim, é o meu sentido principal hoje, vai ser, espero que continue sendo para o resto da minha vida. Vou lutar por isso, Ventura, eu prometo. Muito bom. E outro, o que você faz aí para se divertir? Muita coisa, muita coisa. Cara, aqui é uma beleza, assim, primeiro que eu gosto de comer pra caramba, né? Então, quando eu for aí, você vai me levar para onde? O que nós vamos fazer? Se você vier na neve, primeiro você vai me ajudar a tirar a neve aqui, de perto do carro, para a gente poder... Já é uma baita diversão. Alguma coisa que tenha neve, na Flórida a gente vai lá participar daquelas aventuras debaixo do sol.
Pô, Ventura, tem muita coisa. Agora, o que eu adoro, assistir um jogo de NBA, é maravilhoso. Ou uma partida Pronto. de futebol. Celtics, vou te levar para assistir o Celtics. A Pronto aí. Experience é maravilhosa.